Boa tarde a todos, que a paz e a graça estejam com todos. Mais um intensivo, mais um sábado aqui na nossa série. Todos possam sair mais uma vez edificados, como foi a primeira. Todos aqui possam cada vez mais melhorar nessa parte espiritual, que falamos um pouco sobre a vida cristã. Então, vamos que vamos. Vou fazer uma oração agora pela vida de Ranieri, pelo esse momento, para que Deus possa usar esse irmão. Vamos baixar nossas cabeças e vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por mais uma semana maravilhosa e abençoada. Obrigado por esse momento, Pai, que estamos aqui, todos longe, mas ao mesmo tempo, todos perto, Pai, para podermos seguir o Teu caminho, Pai. É um caminho tão difícil aqui para a gente, Pai, pois temos passado por várias provações, tentações, mas juntos a gente consegue vencer tudo isso, Pai. Nesse momento, venho te pedir pela vida de Ranieri, para que o Senhor possa usar esse irmão nessa tarde, para que eles possam nos abençoar e ser abençoado também. Todos nós aqui temos o mesmo propósito, que é de edificar o nosso espírito e podermos ser cristãos melhores nessa terra. Em nome do teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Contigo, Rani. Então, boa tarde, meu nome é Ranieri, né, como o Renan falou, sou daqui de João Pessoa, trabalho com a igreja em Mangabeira, um bairro aqui de João Pessoa, também trabalho com o programa AME, né, coordeno esse programa, que é um programa de missões e, como sempre, no final vou fazer uma propaganda, tá bom? A gente vai falar sobre identidade cristã, né, vamos continuar falando sobre identidade cristã, e só uma coisa, a gente está fazendo no Zoom, né? É um programa que permite interação. E como o Renan falou, os microfones estão desligados aí, mas se durante a minha fala você tiver alguma pergunta, você pode, né, ligar a sua câmera, levantar a sua mão e eu vou dar espaço para você. E também eu vou deixar, assim, eu não vou demorar muito e a gente vai ter tempo no final para conversar. Então seria muito bom, porque esse tema abre para bastante conversa. Então, no final, ou você pode ir anotando perguntas e a gente pode discutir aqui no final, tá bom? Então, eu espero que, quando acabe, a gente tenha muito assunto para conversar, beleza? Ok, dia 26 de junho de 2015. Foi uma data importante para um monte de gente. Lá nos Estados Unidos, no dia 26 de junho de 2015, oficialmente, os 50 estados dos Estados Unidos legalizaram, né, o casamento homossexual, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí, para comemorar, o Facebook colocou um filtro de arco-íris. Eu não sei quem lembra disso, é a coisa mais linda. E tinha um monte de gente colocando a sua foto de perfil com o arco-íris. Então, eu vou mostrar aqui eu vou ficar compartilhando de vez em quando a tela para mostrar alguns versículos, tá bom? Mas eu queria mostrar para você, não sei quantos lembram, mas no dia 26 de junho de 2015, para comemorar essa legalização do casamento homossexual, como eu falei, o Facebook colocou um filtro. E aí, a foto do perfil do Facebook poderia ficar assim, olha que coisa fofa. Esse aí é o criador, né, o Mark Zuckerberg, do Facebook. E você colocava o filtro e ficava dessa forma, que era uma celebração dessa vitória, né, para as pessoas que apoiam o homossexualismo. E por que eu estou compartilhando isso? Porque eu me lembro que muita gente colocou, e muita gente da igreja colocou esse filtro, né, na sua foto de perfil. E aí, algumas pessoas que eu conhecia, eu entrei em contato, né, no privado, e eu perguntava, e aí, irmão, tudo bem? Você sabe o que significa esse filtro aí? E tinha algumas pessoas que não sabiam, algumas pessoas acharam legal, né? E colocou. Eu lembro um irmão de Curitiba que eu conversei, e quando eu expliquei para ele que era uma celebração, né, dessa data, ele disse que não sabia, ficou bem constrangido e ele tirou na hora. Mas teve alguns irmãos que eu conversei e eles disseram, sim, eu sei, e explicou por que era. E aí eu perguntei, por que você decidiu colocar? E aí o que algumas pessoas falaram da igreja era que era assim, que tinha muitos amigos que eram homossexuais
E a igreja tratava mal muita gente. E eles queriam mostrar, como membro da igreja, que eles amavam essas pessoas também. E aí eu quis trazer esse exemplo para a gente pensar. Será que é assim? Será que mostrar que ama uma pessoa, como no caso, né, os homossexuais, amá-los significa apoiar suas causas, significa colocar um filtro do arco-íris do Facebook na sua foto de perfil? Será que é assim? Bem, a gente sabe, né, que infelizmente muitas vezes, como igreja, a igreja serve para anunciar Cristo para as pessoas. A palavra religião significa religar, e na prática, muitas religiões, no lugar de aproximar as pessoas de Deus, elas separam, né? E aí, esse é um extremo. E o outro extremo que muitas vezes a gente vai é nunca corrigir, nunca dizer para ninguém que a pessoa está errada, sempre para não criar nenhum clima ruim, ficar calado, omisso. E aí é isso que eu quero falar hoje. Eu estou pegando isso como exemplo, tá? Eu vou falar mais, mas qual deve ser o comportamento do cristão? Quando tem alguém que claramente está envolvido com algo que não é agradável a Deus, qual deve ser a nossa postura? Como amar a pessoa, como amar o pecador, e essa é uma frase que eu coloquei no título, como amar o pecador sem ser conivente com o pecado. Dá para entender? Como ser? E é sobre isso que a gente vai falar. E como sempre, o nosso exemplo deve ser Cristo, né? Aí eu vou mostrar 3 exemplos bem conhecidos na Bíblia que mostram como que Jesus lidava com um pecador sem ser conivente com o pecado. Ele conseguia amar o pecador sem apoiar o pecado. E esse é algo importante que eu e você deve aprender, tá? Então, voltando para o exemplo que eu estava falando. Nesse caso, o que um cristão deveria fazer? Será que ele deveria, para mostrar amor às pessoas que lutam contra o homossexualismo, que nem lutam, que são declaradamente, deveria colocar o filtro do arco-íris? Será que essa deveria ser a postura do cristão? Ou mandar uma mensagem dizendo, se arrependa, senão vai para o inferno? Qual deveria ser a atitude? Então, vamos ver exemplos de como que Jesus fazia. E só uma coisa, veja, pode parecer desnecessário o que eu vou falar, tá? Mas, infelizmente, não é. Tem muitos cristãos que têm dúvida, e mais uma vez, eu estou usando a questão do homossexualismo como exemplo, tá? Mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, não há nenhuma dúvida que homossexualismo é algo que desagrada a Deus. É pecado. Se eu perguntar para você, adultério é pecado? Pode balançar a cabeça assim, quem está com a câmera. Ou assim, você acha que adultério é pecado? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Os atores, as atrizes, meu vizinho, as pessoas que a gente conhece. E aí, como é que você lida com isso? Porque hoje é uma coisa normal, né? Essa coisa de ser monógamo parece que é uma coisa da sociedade passada. E aí, como é que o cristão deve agir? Mentira é algo errado? Sim ou não? Sim ou não? É, né? É claro, mas não é, porque todo mundo faz. No mundo não é. No mundo mentir, adulterar, homossexualismo, nada disso é pecado. Parece que não estão nem aí. Eu li uma matéria, alguém já ouviu a palavra trisal? Quem já viu a palavra trisal? Eu aprendi um dia desse, que é um casal de 3, né? Então, eu vi uma matéria de um cara que tinha 2 esposas e elas tinham relação entre elas e tinha com o marido tinha com... É uma bagunça trisal. E no começo da matéria tinha assim, se você é tradicional, não leia o restante dessa matéria. Bem, eu sou tradicional, mas eu quis ler porque eu imaginei que ia ter matéria-prima para meus próximos estudos. E eu estava certo. E era uma coisa assim, e na matéria eles estavam apoiando, porque o amor é livre. Eu não sei se você sabe, mas tem algumas sociedades que pedofilia é uma coisa normal. E a gente não sabe o que, é que vai acontecer daqui a 30, 40, 50 anos. Então, como o homossexualismo era uma coisa que ninguém falava anos atrás,
talvez pedofilia um dia vai ser aceito pela sociedade. E qual é a postura do cristão? Então, vamos ver como é que Jesus lidava com essas situações, tá bom? Eu quero dar 3 exemplos. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Você pode abrir na sua Bíblia, mas eu vou colocar aqui também. Então, a passagem que a gente vai ler fica em João, capítulo 8, tá? Começa lá no versículo 1 e 2, mas eu quero destacar esses 2 versículos aqui. Então, só para contextualizar, uma mulher foi surpreendida em adultério. Os judeus, né, os fariseus, os mestres da lei, eles trouxeram essa mulher até Jesus, e tinha muita gente perto de Jesus, com Jesus, e era, na verdade, uma pegadinha, né? Eles disseram, mestre, o que a gente faz? Porque a lei dizia que era para apedrejar. Só que onde eles viviam, que o exército romano, né, a lei romana prevalecia, ninguém tinha autoridade para condenar ninguém. Então, se Jesus dissesse não apedreje, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Se ele dissesse apedreje, ele estava indo de acordo com a lei, porém, ele ia ter problema com os romanos. Então, era uma pegadinha que eles estavam fazendo com Jesus, né? E aí, todo mundo sabe o que Jesus faz, ele se abaixa, escreve no chão, e finalmente ele diz assim, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E num golpe só, né, Jesus desarmou todo mundo, só com a palavra, eles foram embora, e aí vem os versículos 10 e 11, que está aqui na tela. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E Jesus fala, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, essa é uma história bem conhecida, né? Acho que todo mundo aqui já escutou essa história alguma outra vez. E o que a gente pode aprender? Bem, primeira coisa, Deus não rejeita o pecador, ok? Cristo não rejeita o pecador. Agora, peraí, não terminei a frase, não. Ele não rejeita o pecador arrependido. Arrependido. Jesus veio para buscar e salvar quem? O perdido, não foi? Todo mundo falou aí, o perdido, né? Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele não veio simplesmente, como muita gente acredita, né? Para dizer, ó, eu aceito você de qualquer forma. Porque Jesus nunca falou isso. Ele amou essa mulher, ele não a condenou. De todas as pessoas que estavam lá, ele era o único que poderia jogar pedra nela. Porque ele poderia responder a pergunta dele mesmo, né? Quem nunca tinha pecado ali? Só o próprio Jesus. Mas por que ele não a condenou? Porque ele a amava. Só que o amor de Jesus não está apenas no fato dele dizer, eu não a condeno. Veja onde é que está o amor de Jesus. Vai além dessa frase. Qual é a frase completa que ele diz? Ele fala, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não disse, olha, eu te perdoo, vá em paz. Ele disse, agora que você está perdoada, que você não está condenada, abandone a sua vida de pecado. E por que ele falou isso? Porque se ela continuasse na vida de pecado que ela tinha, ela ia ficar na mesma situação que ela estava agora. Ela estava à beira da morte. E a gente pode pensar em morte física e a gente pode pensar em morte espiritual. E Jesus amava tanto aquela mulher que apenas dizer, ó, está perdoada, não era suficiente. Ele disse, abandone a sua vida de pecado, porque o pecado leva à morte. E ele se importava com ela, ele a amava. O que a gente pode aprender dessa história? Eu não sei como é você, com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, mas muitas vezes a gente fica com medo, né? A gente fica com medo de se intrometer na vida do outro, né? Às vezes a gente fica assim, fica intimidado, a gente fica com medo de mexer numa coisa que não é a sua vida. Porque muita gente pensa assim, cada um tem sua vida, cada um vai responder a Deus. Mas quando a gente pensa assim, sabe o que está faltando para a gente? Está faltando o amor.
amor. Porque se eu amo alguém de verdade, eu quero que ela tenha a vida eterna, não é? Eu quero que ela tenha um relacionamento com Cristo. E se eu fico calado para evitar confronto, para evitar conflito, mesmo sabendo que ela está fazendo algo errado e eu fico calado, isso mostra que de fato eu não a amo. Ou eu amo mais a mim do que a ela. Porque eu quero evitar confusão. Eu quero evitar problema. E essa nunca foi a postura de Cristo. Nunca foi. Jesus tinha direito de dizer para ela, né? Vá e não peque mais. O que adultério faz? A gente pode citar várias coisas, mas adultério destrói casamentos, adultério destrói vidas, pessoas podem ficar doentes fisicamente, tem uma série de coisas. Mas como eu falei, é difícil a gente pensar em uma novela, em uma série, em um filme que não tem adultério na história, né? Parece que adultério é parte da vida. E a gente assiste tanto sobre isso que a gente fica ok, ninguém nem se escandaliza mais, né? É a mesma coisa do homossexualismo. Antigamente, eu lembro de uma polêmica na novela que ia ter o primeiro beijo gay, depois de 10... Agora você está assistindo propaganda e passa, e tá uma coisa normal, e a gente acaba se acostumando. Só que, lembra quando a gente está falando de pecado, a gente está falando... Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é morte. E eu e você nunca deve se conformar, nem com o pecado na nossa vida, nem com o pecado na vida das pessoas. Então, a gente precisa amá-las na prática. E uma das formas de amá-las é falando. É porque muitas vezes a gente usa a desculpa de dizer assim, não, cristianismo é prática, né? Eu vou mostrar com a minha vida que eu sou cristão. Amém! Mas, além disso, a gente precisa falar. Quando a gente está falando em evangelho, nas boas notícias, claro que a gente vai mostrar com a nossa vida, mas a gente precisa falar. E para as pessoas também, a Bíblia diz, né? Se tem alguém que está em pecado, você vai lá e conversa com ela. Se ela continua, você traz outras pessoas como testemunha. Mas a gente nunca deve simplesmente ignorar e dizer assim, a vida dela, ela faz o que ela quiser. Principalmente se a gente está falando de alguém da igreja. Porque se é da igreja, faz parte do meu corpo, não é? Do corpo de Cristo. Então, tem a ver com a minha vida? Sim. O que você faz e o que eu faço não é da minha conta, não é da sua conta, é da nossa conta. Porque a gente faz parte do corpo de Cristo. Ranieri, e se alguém que não é da igreja? Bem, ela precisa saber sobre Cristo, sobre o perdão, sobre o sangue, sobre a cura do pecado, né? Precisa saber. E a gente está aqui para isso. Então, Jesus a amou quando a perdoou e também quando ele disse vá e abandone a sua vida de pecado. Essa foi uma das passagens que eu conversei com as pessoas que eu falei aquele exemplo do Facebook e eu usei esse exemplo, um de vários, que mostra que Jesus nunca se conformou com o pecado, porque ele sabia qual era a consequência. Ok? Eu vou passar para outro exemplo. E como eu falei, se você tem dúvida, pergunta, anota aí e no final a gente faz um bate-papo, tá joia? Ok, a próxima passagem que eu quero mostrar, deixa eu compartilhar aqui, também é uma passagem bem conhecida. Ok, todo mundo já ouviu falar do jovem rico, né? Era um homem que, aparentemente, ele era um homem muito bom. Ele perguntou para Jesus o que é que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Isso fica em Marcos 10, 17 a 22. Eu vou ler a partir do 20, já. Mas, então, na passagem ele pergunta para Jesus o que é que ele deve fazer para a vida eterna, para herdar a vida eterna. E Jesus disse, olha, você já conhece os mandamentos. E ele cita alguns mandamentos. E o jovem, ele diz, eu já faço isso desde sempre, né? Eu sou temente a Deus e eu faço isso. E preste atenção no versículo 20. Eu coloquei aqui no slide. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e disse, falta-lhe uma coisa. É assim que tem na sua Bíblia? Em Marcos, ele acrescenta um verbo aí, né? Eu coloquei aqui em negrito sublinhado. Tem assim, Jesus olhou para ele e o amou. E quando ele o amou, ele disse, falta-lhe uma coisa.
vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ok, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, não sei o que chama a atenção a você nessa história, mas quando fala assim, Jesus o amou e disse, ó, tá faltando uma coisa. Parece que é o contrário do que a gente faz. Quando a gente fala, olha, eu amo você, aí muitas vezes a gente só quer dizer coisas boas, coisa que vai deixar a pessoa feliz, não é? A gente quer agradar, a gente não quer irritar, a gente não quer incomodar, e aí a gente só fala o que a pessoa quer escutar. Será que isso é amor? Eu não sei, tem um monte de outros verbos para isso, mas eu não acho que é amor. Quando Jesus ama, nessa história, ele fala o que ele precisa escutar, não o que ele é, o que ele quer escutar. E qual era o problema daquele homem continuar tendo a vida que ele tinha? Porque ele era temente a Deus. Lembra, ele era rico, ele devia ser generoso, né? Talvez as pessoas não queriam incomodar aquele homem falando algumas verdades para ele, porque poderia ser que ele parasse de ir naquela sinagoga e ir para outra, e as ofertas aqui. Eu não sei. Uma coisa que eu sei é que Jesus, a maior preocupação dele era com a vida eterna daquele homem. E por isso que Jesus fala, e ele diz, olha, está faltando uma coisa, e com essa coisa que está faltando, você não pode ser meu seguidor. Você não vai herdar os tesouros dos céus. E quando ele fala que ele deveria vender tudo que tinha e dar para os pobres, qual foi a reação do jovem? O que foi que ele fez? Ele ficou como? Pode falar aí que eu sei ler lábios. Como foi que ele ficou? Ele ficou triste. Ele ficou triste. E aí a gente pode pensar, ei, Jesus é mau, né? Jesus é insensível. Jesus, bichinho, pobre e rico, né? Coitadinho. Não, Jesus, a preocupação dele era com a vida eterna dele. E ele sabia que se ele continuasse daquele jeito, ele ia para o inferno. Ele ia passar a eternidade longe de Deus. Por isso que Jesus fala... O que Jesus fala? Vá e venda aos pobres. Ele ficou triste. Você já deixou de falar a verdade para alguém para ela não ficar triste? E talvez você pensou assim, não vou falar porque eu amo muito aquela pessoa para deixar ela triste. É o contrário, é o contrário. Eu tenho 2 filhos, né? Eles estão assistindo essa aula. E eu deixo eles tristes o tempo todo. Quando um pai não dá o que o filho quer, muitas vezes ele fica triste. Mas por que eu faço isso? É justamente porque eu os amo. Eu quero que eles fiquem bem de verdade, não temporariamente. Eu quero que eles fiquem bem para a vida inteira. E muitas vezes algumas coisas precisam parar de acontecer agora para que eles possam desfrutar lá na frente. E era assim que Jesus pensava. Ele não estava aí se ele ia curtir ou não a vida dele, se aquele jovem rico iria aproveitar ou não, se ele ia ficar triste aqui, porque ele sabia que era passageiro. Mas o que Jesus estava prometendo era eterno, eterno. E quando a gente fala a verdade de Cristo para alguém, o que a gente está oferecendo para ela é uma alegria eterna, mesmo que ela fique triste naquela hora. Em 2 Coríntios capítulo 5, fala que de uma tristeza que agrada a Deus, que é uma tristeza que produz arrependimento. Então, se numa conversa eu mostro a alguém que ela está fazendo algo errado, e ela fica triste, ela chora, e ela para de falar comigo, mas depois ela se arrepende, aí você tem toda a razão para ficar feliz. Entende isso? Então, amar não é dizer o que a pessoa, necessariamente o que a pessoa quer escutar, mas muitas vezes é dizer o que ela precisa escutar. Então, se eu tenho alguém na igreja, amigos que apoiam, né, algumas causas que são contra a Bíblia, explicitamente contra a Bíblia, eu preciso falar, eu preciso ensinar e eu preciso mostrar isso para aquelas pessoas. Deixa eu mostrar o último exemplo para depois a gente conversar. Só uma coisa, né? Para o mundo, quando você fala que você não apoia o homossexualismo, quando você acha que é errado,
sabe como é que você é chamado, né? Você é chamado de homofóbico. Homofóbico, né? Será que é verdade isso? Não é verdade, não. Não é verdade, não. Eu não sei qual era a palavra da pessoa que é contra adultério. Adulterófico, fóbico, sei lá. Eu não sei se existe uma palavra. Mas parece que quando a gente é contra algo que as pessoas apoiam, a gente está errado. Por isso que a gente precisa ter muita consciência, de qual é a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente vai ter que escolher fazer a vontade de Deus ou das pessoas. E deixa eu falar uma frase que eu já falei, eu quero repetir, tá certo? Jesus, ele não rejeita o pecador. Mas de que tipo de pecador? Porque assim, se eu sou um pecador convicto, se eu digo assim, eu pego e vou pecar de novo. Eu fiz e vou fazer de novo. A vida é minha. Esse pecador é rejeitado, sim ou não? Sim ou não? É sim, é sim. Na verdade, ele que está rejeitando a Cristo, ele que está rejeitando a cruz, ele que está rejeitando a comunhão. Agora, Jesus nunca rejeita o pecador arrependido. E tem muita diferença nisso, né? Tem a diferença de um pecador que luta contra o pecado e tem aquele que vive no pecado. Qual era o problema dos fariseus e dos mestres da lei? É que eles eram pecadores convictos. Eles tinham um coração duro, eles não se arrependiam. Jesus ressuscitava uma pessoa e no lugar deles reconhecerem o poder de Deus, o que é que ele dizia? Vamos matar esse homem, né? Agora, tinha muita gente que era conhecido como pecador naquela época, que quando Jesus mostrou a verdade, elas se arrependeram. Então, Jesus nunca vai rejeitar um pecador que se arrepende, mas aquele que rejeita Cristo, que está rejeitando a salvação através da cruz, esse não tem como ter comunhão. Deixa eu mostrar um exemplo sobre isso, ok? Deixa eu voltar aqui para o slide. Ok, tem dois homens bem conhecidos e que têm uma história bem parecida. Primeiro fica em Lucas, capítulo 19, versículo 2 ao 10, tá? A passagem toda é Lucas 19, 2 ao 10, eu vou ler só o 7 e o 9. Mas tinha um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E esses homens, eles eram conhecidos por sua desonestidade, eles eram considerados traidores da pátria, eles eram considerados como a escória, certo? Da sociedade. E esse homem Zaqueu, ele subiu na árvore, né, que ele era baixinho, foi para ver Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. E veja o que fala o versículo 9, aí no slide. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ok, Zaqueu era um pecador, certo? Todo mundo concorda com isso. Só que pela atitude que ele está tomando aqui, que tipo de pecador ele é? Qual é o adjetivo que a gente vai colocar depois da palavra pecador? A gente vai dizer, ele é um pecador arrependido. E o que mostra que ele se arrependeu? Olha, se ele roubou, né? Ele pegou a metade dos bens dele e deu aos pobres. E nem precisou Jesus falar. Para aquele jovem rico, que aparentemente era temente a Deus, Jesus disse explicitamente o que ele tinha que fazer e ele não fez. Mas Zaqueu entendeu que estava errado, se arrependeu e, na prática, né, ele ia devolver. E olha o que ele fala: e se de alguém extorquir alguma coisa, claro que ele tinha extorquido, eu devolverei 4 vezes mais. Qual é a resposta de Jesus para essa atitude de Zaqueu? Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Jesus não falou houve salvação nessa casa quando eles estavam comendo. Jesus falou isso depois que ele demonstrou arrependimento. Porque é isso que Jesus quer, que o pecador se arrependa. Então, Jesus andava com prostitutas? Sim. Andava com mentirosos? Sim. Com ladrões? Sim. Por quê? O que ele fazia? Porque essa era a missão dele, salvar.
não era aceitar o pecado deles. Jesus não aceitava o pecado de Zaqueu. Justamente por não aceitar é que ele foi até ele para levar salvação. E é isso que a gente tem que entender. Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, por que a gente deve se isolar, fazer um acampamento eterno até Jesus voltar? É isso? Não. A gente está aqui para viver no meio dos pecadores. Não para pecar como eles, como a gente é, né? A gente é pecador. Só que tem uma diferença, é que a gente se arrependeu, tem o sangue de Cristo lavando o nosso pecado. Mas é para fazer as mesmas coisas que todo mundo faz? Não. Deve ser para levar a luz para as pessoas, né? E Jesus conhece, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se eu estou no meio daquelas pessoas para fazer o que elas fazem ou para ajudá-las a que elas conheçam a Cristo. Ele conhece o nosso coração. Mas voltando aqui para a passagem, houve salvação quando ele se arrependeu, né? Deixa eu mostrar outra passagem bem parecida, e é a última passagem que eu vou mostrar, que também é de um homem que tem uma situação bem parecida com a de Zaqueu, Mateus, capítulo 9. Eu vou ler aqui do versículo 9 ao 12. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, fora comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, outra resposta para por que Jesus come com os pecadores seria: porque eu vim para isso, né? Eu vim para salvar os doentes, e eles estão doentes por causa do pecado. Agora, quem era Mateus? Esse Mateus aqui, se você ver no próximo capítulo, quando fala dos apóstolos, dos 12 homens escolhidos para anunciar o evangelho ao mundo todo, olha quem está na lista: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, que também é chamado de Levi. Esse Mateus, que era um ladrão, foi chamado por Cristo para segui-lo. Agora, se Mateus continuasse praticando o pecado que ele praticava, tendo a vida que ele tinha, será que ele tinha sido escolhido para ser um dos apóstolos? Com certeza não. Com certeza não. Porque Mateus se arrependeu, mudou de vida e começou a seguir a Cristo. E eu não sei, a gente não está lá, né? Não estava lá nesse jantar aí, mas eu não sei o que Jesus falou para Mateus, que ele mudou de vida, mas com certeza ele ensinou ele a fazer certo, a fazer o que agrada a Deus. Ok, aí você pode perguntar assim: Ranieri, ok, eu estou entendendo, mas como é que a gente faz para falar para a pessoa? A gente fala na lata, a gente chega assim e diz: ó, está errado, vai para o inferno, viu? Amado, eu amo você, eu estou dizendo que você vai para o inferno. Será que é assim? Como é que você acha que Jesus fazia? Jesus conhecia o coração de cada pessoa, né? E a gente vê ele falando coisas muito duras e firmes para homens que tinham o coração duro. Para outras pessoas ele falava de outra forma, mas ele conhecia cada um e ele sabia a forma e a hora certa de falar. Então você vai dizer: Ranieri, eu não sondo os corações como Jesus. Como é que eu tenho que fazer? Olha, deixa eu perguntar se você já prestou atenção nisso. Hoje em dia, se eu estou com uma Bíblia na mão, certo? Estou com uma Bíblia preta, aquela clássica. Aí eu vou andar nas ruas à noite e eu quero anunciar o evangelho, por exemplo, para as prostitutas, certo? O que você acha? Qual vai ser a reação delas quando vê você chegando com uma Bíblia e querendo conversar com elas? Provavelmente elas vão querer se afastar. Elas vão imaginar que você vai dizer que ela vai para o inferno, vai ser condenada e não sei o quê. Sabe o que todo mundo, uma coisa que eu falo aqui nas aulas do AME o tempo todo? As pessoas estão cansadas de religião, mas elas nunca se cansaram de ser amadas. A gente precisa amar as pessoas e elas vão nos escutar. Olha, eu conheço algumas pessoas aqui, eu sou amigo de alguns de vocês,
várias pessoas aqui que eu sou bem próximo. Se um de vocês que eu conheço muito bem me chama e diz assim, Raniel, eu queria conversar uma coisa contigo. Cara, eu acho que você está fazendo uma coisa errada. Eu vou querer escutar você. Talvez eu nem vou gostar do que você vai me falar, mas eu vou querer escutar você, porque se eu sei que você me ama, é porque você vai falar porque você se importa comigo. É diferente de uma pessoa que não tem relacionamento nenhum comigo. E muitas vezes eu acho que o que falta é isso. A gente é muito ligeiro para condenar, para criticar. Mas lembra, por que Jesus falou para aquele jovem rico para ele deixar tudo para trás? É porque ele o amou. E se eu tenho alguém, eu conheço alguém que está vivendo em pecado, a minha pressa não deve ser de mostrar que ela vai para o inferno. O que deve motivar a minha pressa é o amor que eu tenho por ela, eu quero o bem dela. E isso faz diferença, certo? Isso faz diferença. Quando a pessoa entende que você se importa de verdade. Ranieri, então toda vez que eu chegar com muito amor, que ela entender que eu estou querendo o bem dela, ela vai aceitar e ficar feliz. Não quer dizer isso. Você pode demonstrar todo o amor do mundo e ainda pode ser que a pessoa fique triste. Mas lembra, o que importa no final das contas é que você mostre a verdade com amor, claro, né? Se importando com ela. Mas você precisa falar, mesmo que ela vai ficar triste. E muitas vezes, e lembra que ficar triste faz parte da vida, né? A tristeza nos faz crescer. Na verdade, muitas vezes você deve querer que a pessoa fique triste. Porque se ela não ficar, talvez é porque ela nem reconheceu. Então, qual é o nosso compromisso? Deixa eu mostrar o último slide aqui com pontos importantes. 4 pontos que eu quero mostrar para vocês que a gente deve considerar, tá? Ok. Primeiro, lembre-se, ame genuinamente, ame de verdade, e você vai ter muito mais chance de alguém te escutar. Certo? Se tem alguém na praça com uma caixa, com um microfone, dizendo, olha, se você fizer isso, você vai para o inferno, a chance da pessoa que está passando escutar e considerar é quase zero, certo? É quase zero. Agora, se alguém que a ama de verdade falar com a verdade, mas se importando, a chance dela escutar e considerar é muito maior. Então, ame genuinamente. Tá? Segunda coisa, você não é responsável pela decisão de outra pessoa. Muitas vezes a gente coloca muita pressão nos ombros da gente, dizendo, se eu não falar com as palavras corretas, aquela pessoa não vai se arrepender e ela vai para o inferno e a culpa é minha. Não é isso, né? Não é isso. Quando Jesus ele convidava para ser discípulo dele, ele dizia, você precisa me amar acima de tudo. Você precisa me amar acima do seu pai, da sua mãe, acima de você mesmo. E se você não fizer isso, você não é digno de ser meu discípulo. Aí ele dava as costas e ia embora. Ele sabia que a decisão era da pessoa, né? Ele poderia falar 10 dias seguidos, mas se a pessoa não decidisse, ela não iria mudar. É mais ou menos assim que funciona. Provavelmente alguém já chegou para corrigir você, né? E a pessoa pode falar 10 dias, mas se você não reconhecer e não decidir mudar, você não muda. É a mesma coisa do outro lado. O fato da gente falar não quer dizer se eu vou falar certo, se eu vou falar errado. Às vezes a gente coloca uma responsabilidade além da que é nos nossos ombros. A gente foi chamado para anunciar a verdade, né? Mas cada pessoa vai caber a ela a decidir se ela quer praticar ou não. Ponto 3. Se preocupe mais em agradar a Deus do que as pessoas. Incondicionalmente. Eu coloquei um exemplo aí, eu não sei se você vai gostar, mas João Batista foi para o céu, né? Ele foi fiel a Deus, mas ele perdeu a cabeça, literalmente, por falar a verdade. Lembra? Tinha Herodes e Herodias. Herodes estava com a mulher do irmão dele. E Herodes e João Batista podia ficar calado, mas João Batista falou a verdade. E qual foi a consequência dele ter falado a verdade? Você pode pensar 2 coisas. Ele foi assassinado. Ou você pode pensar, ele foi para os céus, né? Ele foi para os céus, porque ele foi fiel a Deus. E João Batista, o compromisso dele era primeiro com Deus
com a verdade, mais do que quais seriam as consequências com ele. Às vezes a gente não fala alguma coisa, não é com medo de ser degolado, feito João Batista. A gente fica com medo de perder o amigo, né? E se você tem um amigo que vai deixar de ser seu amigo porque você falou a verdade para ele, talvez não é bom ter esse amigo, certo? Porque o amigo de verdade, ele vai te escutar, ele vai se importar com as suas palavras, ele vai pelo menos considerar. Claro que ele vai ter direito de seguir ou não, mas um amigo escuta o outro, né? Então, não fique com medo de perder uma amizade por falar a verdade. Lembra que seu compromisso, ponto 4, seu compromisso firmado no batismo foi com Deus. E Deus, você está aqui para servi-lo. Claro, a gente vai servir as pessoas, a gente vai amar as pessoas. E justamente por amar as pessoas é que a gente deve pregar a verdade. Então, se daqui a, sei lá, quando foi aqui a data daquele filtro, foi no ano, falei, né, 2015, eu acho. Se no ano 2025 o Facebook for comemorar os 10 anos do casamento homossexual legal nos 50 estados dos Estados Unidos, e você vê algumas pessoas colocar o filtrozinho, conversa com essa pessoa, né? Mostra para ela qual é o tipo de mensagem, que a gente deve amar essas pessoas, todas elas, independente do tipo de pecado, a gente deve amá-las, mas nunca amar o pecado dela, certo? Nunca se conformar com o pecado. E lembra, o pecador que Deus veio buscar é aquele que se arrepende. Eu falei de João Batista, lembra de João Batista? Antes de Jesus vir, ele veio preparar o caminho e eles precisavam se arrepender, porque se eles não tivessem o coração arrependido, eles não iriam escutar a mensagem de Cristo. Então, a gente deve levar a mensagem para todos. E Cristo vai aceitar a todos que mudarem de vida, que se arrependerem. Lembra que o jovem rico foi embora, foi triste, foi embora e não teve comunhão com Cristo. Você é um pecador? Sim ou não? Você é melhor do que qualquer pessoa que eu mencionei hoje? Não. A gente é tudo igual, certo? O mérito é de Cristo, o mérito é a cruz de Cristo. Talvez você não tenha problema com homossexualismo, mas você pode ter problema com outro tipo de pecado, com cobiça, né? E eu não sei, talvez você lute contra essas questões, mas o que a gente tem que fazer é, eu quero seguir a Deus, vou fazer a vontade dele. Eu vou buscar lutar com todas as minhas forças para fazer a vontade dele na minha vida. E também eu vou lutar com todas as forças para ajudar o próximo, para amar o próximo. E lembra que amar não é só falar o que a pessoa quer escutar, tá bom? Mas sim o que ela precisa. Pense sobre isso, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui. Meu e-mail é menezesranieri@hotmail.com. Daqui a pouco eu posso colocar no chat. E se você quiser depois falar comigo, fazer perguntas, você pode ficar à vontade. Eu vou abrir para perguntas, mas deixa eu só falar uma coisa, né? Eu sei que a gente vai, depois das perguntas, vai encerrar. Eu estou aqui no escritório do AME, tá vendo aqui o quadro atrás? A gente abriu já as matrículas para a turma do ano que vem, já temos várias inscrições, mas estão abertas, né? A gente vai deixar aberto por um bom tempo. Isso é para a turma que começa em março do ano que vem. Então, se você tem entre 18 e 25 anos, é solteiro, terminou o ensino médio e você quer dedicar 2 anos da sua vida exclusivamente, né, ao trabalho da igreja, a aprender a Bíblia para poder ensinar as pessoas, fale com a gente. Você pode falar comigo, você pode entrar no e-mail do AME, que é ameprojeto@hotmail.com. E para fazer o pré-cadastro, você entra no site. Tudo que eu estou falando eu vou digitar aí, que é ameprograma.org. Lá tem um botão pré-cadastro, você clica lá e a gente vai entrar em contato com você. Tá bom? Então, eu vou pedir para a Renan abrir os microfones aí, de quem não está com o microfone aberto, para a gente conversar sobre isso que eu falei. E se você tiver perguntas, coisas práticas,
fique à vontade, que eu queria que a gente conversasse agora. Então, obrigado, Ranieri, pela mensagem de hoje. Tá aí para você quiser fazer a pergunta, você só desativa, tá, o seu microfone. Ativa quer dizer, né? Falando melhor, você ativa o microfone e pode fazer a pergunta ou algum comentário. E Ranieri está aqui para responder. Eu quero falar. Fala, Thalita. Durante a mensagem, eu percebi que a minha dificuldade é debater, sabe assim? A pessoa está errada, eu tenho medo de não ter as palavras certas para falar com ela. Aí o meu erro é não saber debater. Aí eu acabo deixando para lá. Aí, tipo, o que eu acho que eu tenho que me afogar nas palavras para, assim, buscar, né, como se diz, as palavras certas para um dia debater com a pessoa, né? Ô, Thalita, eu estou falando aqui de falar as coisas que a gente ama e eu vou falar, tá certo? O que eu acredito. Eu não sei se é o seu caso, tá bom? Porque, como eu falei, a gente não é como Jesus que conhece o coração das pessoas. Mas muitas vezes, Thalita, isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa que a gente dá. Porque a gente fica com receio da reação e aí a gente começa a racionalizar e pensar em algumas coisas de quais são as desculpas que eu posso dar para mim mesmo para não falar isso. Uma delas é isso, que eu não sei se eu vou falar as palavras corretas. É como estudar a Bíblia com alguém. Eu conheço um monte de gente que diz que não evangeliza, que não fala de Cristo para as pessoas, porque fica com medo do que vai acontecer. E se a pessoa fizer uma pergunta que eu não sei, isso também é uma desculpa para a gente não falar o evangelho. Não está escrito que a gente tem que ter todas as respostas, tá certo? Não está escrito que quando você for falar a verdade para alguém, você vai precisar pensar em e se ela disser isso, e se ela disser aquilo. O nosso compromisso é com a verdade. Então, por exemplo, né, vamos dizer, eu tenho um amigo meu, eu vou usar o exemplo do adultério, tá? Ele é casado, e eu sei que ele está tendo um relacionamento extraconjugal. Como é que você fala isso para alguém sem magoar, sem mexer, sem talvez quebrar o relacionamento? Não tem como. Não vão ter palavras mágicas que vai fazer essa conversa ser fácil, tá certo? Mas não precisa ser fácil, não precisa ser agradável. E é quase que impossível tratar de algumas questões de uma forma agradável. Mas aí volta duas coisas importantes que eu falei. Uma é a questão do amor. Você precisa amar de verdade essa pessoa, tá? E a segunda é imitar Cristo, né? Cristo falava a verdade na lata, né? Ele falava o que é pensando nela, pensando no amor. E Thalita, talvez a pessoa vai ficar com raiva de você, certo? Mas vai ter um monte de gente que sabia e pensava a mesma coisa que você e nunca falou para ela, falou nas costas dela, mas nunca amou ao ponto de ir lá e falar com ela. Talvez ela reconheça isso um dia. Talvez reconheça na hora. Talvez ela vai te abraçar, vai agradecer a você e talvez não. Mas o seu compromisso deve ser maior com a verdade por amor a ela. Entende? Então, que a gente não use, né, isso como uma desculpa para não fazer. Muito obrigado, Thalita. Quem mais? Ranieri, Oi, Fábio. pode me tirar dúvida sobre o AMI, que eu quero saber mais. Sobre o AME, você sabe mais do que deveria. Então, o comentário que eu queria fazer é o seguinte. É interessante, é pertinente comentar isso, porque a gente acaba sendo muito exposto a muitas coisas e a gente acaba perdendo a sensibilidade diante daquele pecado. Então, por exemplo, essa questão do homossexualismo mesmo que você falou, é uma coisa que está muito tida como normal, né? Então aí a pessoa é tão exposta com aquilo, tão exposta com aquela coisa, homossexualismo, adultério, tudo isso a gente acaba ficando muitas vezes perdendo a noção de que aquilo é errado. Então quando passa alguma situação a gente mas tá tão normal, tá tão não sei o quê, não sei o quê. E aí dessa forma cada vez mais o mundo ele vai entrando dentro da igreja, né? Ao invés de ser o contrário, a igreja indo para o mundo.
É verdade. E assim, eu não vejo Cristo se conformando com o pecado, porque o pecado leva à morte. E seria impossível imaginar Cristo vendo as pessoas mergulhando no pecado e simplesmente deixando elas irem direto para o inferno. Não consigo imaginar isso, né? E a gente deve ter a mesma atitude de Cristo, fazer, claro, a sua parte, né? Claro, gente, eu sei, existe a maneira certa e a maneira errada de fazer. Muitas vezes, com a intenção boa, fazemos da forma errada. Mas, para mim, a forma mais errada é agir sem amor, certo? Agir sem amor. E uma das formas de agir sem amor é deixar a pessoa por conta própria. Então, haja com amor, peça sabedoria a Deus, claro, né? A gente precisa ter sabedoria. E a gente precisa da sabedoria de Deus. Ore antes de conversar com alguém, peça a Deus, mas a ame, né? Alguém colocou aqui no chat, Daiane, de Sorocaba, o Espírito nos capacita nesse momento quando vencemos o medo por amor. Muito bem, a gente não está sozinho, né? A gente tem o Espírito Santo de Deus nos guiando e com certeza ele vai nos ajudar quando a gente quer fazer o bem, quando a gente quer fazer o que é certo. Ô, Ranieri, só um último comentário isso que tu falou. As pessoas às vezes ficam falando assim, tem a forma certa, tem a forma errada. Mas, por exemplo, a pessoa não sabe falar, a pessoa para aprender tem que falar. Então vai fazer, por exemplo, eu não sei como é que eu vou falar com a pessoa. Eu não sei como é que eu vou fazer. Você fica lá. Como é que você vai aprender se você não faz? E aí acaba não fazendo, né? E às vezes acaba falando para outras pessoas, no lugar de falar para a própria. Miguel Júnior gostaria de falar. Miguel, tá por aí? Tô sim, estão me ouvindo? Sim. Opa, deixa eu abrir aqui o vídeo. Boa tarde a todos, boa tarde, Ranieri. Peço desculpa porque eu tô azul, eu acho que é só para mim, ou para todos. Não é um filtro não, né? Não, acho que a câmera deu algum problema, mas eu não sou azul, só para deixar claro. Então, eu queria comentar sobre o primeiro ponto, que fala, ame genuinamente a você, e você vai ter muito mais chance de alguém te escutar. Eu vejo, quando eu vi isso aqui, eu me lembrei em Tiago, capítulo 3, Tiago, capítulo 4, versículo 17, que fala, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Bem, eu sempre fui muito, pode ser na minha, e nunca fui uma pessoa muito de botar minha opinião ou expressar o que eu penso. Mas quando eu vejo esse capítulo aqui, esse versículo, eu vejo que eu não posso ter mais essa atitude. Quando eu vejo alguém fazendo algo de errado, ou vendo alguém fazendo algo que não é uma atitude que Cristo se agrada, eu tenho que falar. Mas também, como eu vejo eu também me lembrei em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que fala, antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, aqui também ensina como a gente deve se portar para falar com essas pessoas. E o ponto aqui é mansidão e temor. Temor a Cristo e falar com aquela pessoa com respeito. Como você falou também, eu posso falar com todo amor, eu posso dar todo o melhor conselho para aquela pessoa e ela não me ouvir. Mas a gente tem que estar com consciência que eu fiz a minha parte. Ela teve a escolha dela de não seguir o conselho que, da minha parte, é o melhor que eu queria dar para ela naquele momento. Mas se ela seguir, amém, vamos continuar como irmão na caminhada de Cristo. Mas se ela não seguir, a gente tem que orar por essa pessoa para que ela possa, de fato, voltar a não viver mais em pecado e seguir o que Cristo quer para a vida dela. Muito bem, muito obrigado, Miguel. E lembra, Paulo fala das palavras temperadas com sal, né? A gente precisa ter amor. Porque assim, se eu perguntar, você tem um exemplo negativo de alguém falando sobre pecado para alguém? Com certeza você deve ter 1, 2, 3. Parece que, assim, eu já vi algumas maneiras de pessoas conversando sobre a Bíblia que parece que a pessoa nem quer que o outro se arrependa.
quer ver o fogo subindo, né? Tocando fogo na pessoa, não quer que a pessoa se arrependa. É exatamente o contrário do que Cristo fazia. Toda vez que Jesus falava, a intenção dela é que aquela pessoa se aproximasse de Deus. E como eu falei, com os fariseus tinham um coração duro, ele era duro, mas não era porque ele queria machucá-los, mas é porque ele sabia exatamente o tipo de palavra que aquelas pessoas precisavam escutar, né? Ele conhecia-as bem. Então, a gente precisa, né, de sabedoria. E com certeza, né, o que Miguel leu lá de Pedro, a gente precisa carregar com a gente, né, com mansidão, com amor, querendo realmente, genuinamente, verdadeiramente, ganhar aquela pessoa para Cristo, né? Porque senão você nem falava com ela, né? Você está falando é porque você quer o bem, quer que aquela pessoa mude de atitude. E também, como Miguel falou, Tiago, pecado não é só fazer o que desagrada a Deus, mas também é deixar de fazer o que agrada. E com certeza, se eu vejo, eu falei, né, eu tenho 2 filhos, eu vejo um vai se dando mal, o outro vem e não faz nada, eu não vou ficar feliz com isso, né? Vai ser co-participante daquele pecado. Exatamente, eu vou querer que realmente ele se ame, né? Uhum. O que eu vejo também, como falou, da forma de falar, parece que não quer salvar aquela pessoa, tem muitas atitudes de, até não falo de irmão da Igreja de Cristo, mas denominacionais, que ele traz todo o argumento de que você tem que ser salvo, pode-se até dizer que no começo ele fala com mansidão, mas quando ele vê que ele não está conseguindo convencer aquela pessoa, ele começa a atacar ela, falando, então você não vai escutar a palavra de Deus, então você vai para o inferno, você vai arder no fogo, você quer isso? Ela, tipo, jogando uma ameaça para salvar a pessoa. E como você falou de uma pessoa na praça, falando que se você não aceitar Cristo vai para o inferno e tal, eu acho que aquela pessoa, além de não te ouvir, vai ficar com raiva de você. E isso muitas vezes é triste. Com raiva até pelo motivo errado, né? Uhum. Sim, mas era isso. Obrigado, Ranieri. Valeu. Alguém mais? Massinho, queria falar alguma coisa, Massinho? Isso aí. Eu quero fazer um comentário numa experiência, no exemplo que você deu durante a aula, e também quero fazer uma pergunta. Eu participei de um processo de disciplina na igreja aqui com 3 jovens que compartilhavam do mesmo pecado. E a reação que eles tiveram foi diferente. E um deles, como você falou, agradeceu e deu um abraço. O outro não olha mais na minha cara, e isso já tem mais de 5 anos. E, infelizmente, a reação das pessoas vai ser conforme é o relacionamento dela com Deus. Conforme ela quer ser um pecador arrependido, conforme você diz na sua aula. E a minha pergunta é com base na passagem de Mateus 18, que vai falar como tratar o pecado do irmão. Como que, partindo do princípio que nós não conhecemos o coração do próximo, só Deus tem essa capacidade, qual é o momento em que eu devo chamar mais alguém para participar comigo dessa ofensa, ou em que momento eu devo levar isso para a igreja para que essa pessoa, por causa do pecado, seja tratado como pagão ou publicano? Certo. Vamos abrir aí. Mateus 18, pode compartilhar a passagem aí? Mateus 18, versículo 15 ao 17. Veja, uma coisa importante sobre essa passagem, né? No versículo 15 ele diz assim: se seu irmão pecar contra você, não é um boato que você escutou, não é um rumor de alguém, é algo pessoal, algo contra você, né? Ela pecou contra você, o que você faz? Ele diz, vai e converse com ela e mostre o erro. Só que se ele ouvir, amém, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, você deve levar consigo mais 1 ou 2 outros, para que aquelas pessoas sejam testemunhas, né? Que ela vê que você conversou e tal. E se essa pessoa continua, né, fazendo e não quer... a gente não está falando de alguém que está lutando contra o pecado, né? A gente está falando de alguém que está fazendo convictamente, como eu citei. E aí, se mesmo depois disso ela recusar ouvi-los, ela não quer nem ouvir, é diferente de alguém que está lutando e caiu, e levanta, e luta, e cai, mas é alguém que nem quer ouvir, está irredutível. Aí deve chamar a igreja, né?
Então, essa parte em Mateus 18 é bem claro o que deve fazer. Às vezes a gente fica confuso e, como eu falei, Márcio, parece que... Parece não, a maioria das pessoas tem muito medo de conflito, tá certo? E principalmente a nossa cultura brasileira, a gente até mente para não entrar em conflito, né? Alguém pergunta, e aí, você quer ir lá na minha casa jantar? E você faz, quero, mentindo, você nem quer ir, você não tem vontade nenhuma de ir na casa das pessoas, mas para não entrar em nenhum conflito, a gente, né, essa é uma coisa da cultura do brasileiro. Claro, quando a gente é cristão, a gente é transformado, e eu espero que a gente não tenha essa atitude. Mas é assim, a gente tem medo de conflito, só que conflito faz parte dos relacionamentos, certo? Se a gente é igreja, é corpo de Cristo, a gente é irmão e irmã. E não tem como ter um relacionamento profundo sem ter conflito. Não tem. E, nesse caso, é algo sério, né? Em relação a pecado. E muitas vezes, por coisas mais leves, a gente nem entra em conflito. Quanto mais... Aí, então, a gente prefere, muitas vezes, desobedecer, ignorar a palavra de Deus, do que fazer o que Deus pede, né? Agora, então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas quando é a hora? Bem, aqui é claro, né? Seu irmão pecar contra você, vai lá. Aqui não está dizendo se ele pecar pela 1000ª vez, pela 100ª vez, né? Ele fala, já imaginou se cada vez que alguém na igreja tem um problema, você pecou contra mim, imediatamente eu vou lá e conversar com você? Como a quantidade de problema que vai ser evitado. Mas, na prática, muitas vezes a gente não faz isso. A gente vai levando, vai acumulando rancor, vai falando para outras pessoas e vira uma bola de neve. Quando a Bíblia diz, né, Jesus fala, ó, antes de ofertar, tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e depois oferta. Porque o que Cristo quer é que a gente tenha unidade, e essa unidade é para que a gente possa levar o evangelho para as pessoas. Então, isso é prioridade. A prioridade não é o bem-estar, não é. Muitas vezes a gente pensa que é, mas a prioridade é fazer a vontade de Deus. Lembra de, a gente vê exemplos em Atos, né? Lembra de Paulo e João Marcos? Paulo não queria levar João Marcos. Eles até foram em viagens diferentes por causa disso. Então, é vida real, tá certo? A vida real é essa. Vai ter conflito, mas não tenha medo, faz parte do crescimento, né? E tá pecando, pensa assim, pecado leva à morte. Pecado leva à morte. E aí talvez isso motive a gente a agir. Isso aí. É como você falou, nos relacionamentos nossos com Deus e a igreja dele, sempre vai haver conflito. Em situações como essa de pecado, a gente também sai ferido, porque o irmão que eu amo compartilha do mesmo espírito que eu tenho, que Deus nos deu. Então, ao mesmo tempo que eu fico pensando em usar palavras agradáveis ou saudáveis para que não seja uma conversa entre faíscas, não é algo fácil para quem fala e para quem recebe. Como você disse, oração antes de iniciar uma conversa assim, pedir orientação de Deus para que Ele nos capacite, para que seja conforme a vontade dEle, é a direção certa. Só que, como você até detalhou lá, a opção de se arrepender não é nossa. E a responsabilidade de levar o meu irmão ao arrependimento não é minha, mas sim de usar um caminho para mostrar que é possível ser jovem, ser deixar de ser santo, que é possível sim permanecer com uma identidade cristã que agrade a Deus. Então, minha pergunta era essa, Ranieri. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Raine gostaria de fazer um comentário. Raine? Oi. Boa tarde, gente. Eu ia falar... Na verdade, eu não consegui acompanhar o tempo inteiro, mas gostei bastante da mensagem. Obrigada, Ranieri. E eu não sei se foi falado, desculpa. Mas eu estava pensando que como a gente tem total responsabilidade sobre a vida das pessoas que a gente conhece. Então, se eu estou sendo omissa em algum momento e, não sei, chega o dia do juízo final, e aí a palavra, Jesus já está condenando aquela pessoa e ela dizer, nossa, Raine, que era cristã, esteve o tempo inteiro ao meu lado e
Tá mudo o teu microfone, Rainha. Estão escutando? Sim. Vocês não escutaram nada? Não, escutei, você disse, aquela pessoa a Rainha era cristã, estava do meu lado, aí... Sim, e não me avisou, tipo, não me instruiu a verdade, não me mostrou o caminho, não me mostrou a Jesus. Por que que ela fez isso, né? Se ela teve tanta oportunidade. Então, eu fico sempre pensando muito nessa responsabilidade que a gente tem. E às vezes a gente vê as coisas acontecerem e somos omissos, e isso vai trazer consequências para a gente também depois, porque vai ser perguntado por que que você não fez nada em relação a isso. Por que que você viu uma pessoa que estava em um caminho errado e você não tentou corrigir, não tentou mostrar a ela a verdade, não tentou mostrar a Cristo. Então eu penso que isso é uma responsabilidade muito grande. E a gente às vezes sempre tem o pensamento de que quem está ali no erro não vai aceitar. Mas às vezes tem pessoas que estão desesperadas, buscando só uma pessoa, precisando só de uma pessoa que chegue até elas e que diga o que elas precisam fazer, sabe? Nosso pensamento é sempre de, se eu falar, ela vai ficar chateada, se eu falar isso e aquilo. Às vezes não. Às vezes são pessoas afogadas no pecado, ou se for algum irmão, está passando por uma dificuldade e precisa que chegue essa pessoa. E às vezes essa pessoa não chega, né? Acaba sendo omisso. Então, era isso, sobre a nossa responsabilidade, sobre a vida das pessoas que a gente tem acesso e que a gente conhece. Valeu, vou precisar ir aqui. Bem lembrado, Tchau, galera. Rainha. E é confiar mais no poder da palavra de Deus do que na nossa, né? Às vezes a gente acha que vão ser nossas palavras mágicas que vão transformar o coração da pessoa, mas é lembrar que é a palavra de Deus que transforma. Confiar nisso, né? Não em nós. Tem mais alguém que gostaria de falar, comentar, perguntar? Eu posso falar rapidinho? Pode sim. Deixa eu abrir aqui. Oi, pessoal, eu sou o Eric, daqui de Floripa. Uma coisa que a gente, acho que por conta da nossa educação que a gente teve aqui no Brasil, principalmente a minha geração, né? Eu posso falar porque eu vivi isso. Aí, como que eu posso dizer? Que a gente aprendeu que cientificamente essas coisas, né, de ideologia de gênero e tudo mais, eu creio que a gente, pelo menos eu aprendi na escola com os meus professores, né, o pessoal os cientistas que me ensinavam as coisas, né, o professor também é um pouco disso. Aprendi com eles que isso tudo era, mas aí eu vou para as pessoas intelectuais que eu conheço, elas falam que isso é normal, que isso é tranquilo. E aí a gente acaba falando, mas então, né, as pessoas inteligentes fazem assim. Então eu acho que o pessoal da igreja, eles são meio ignorantes. Então, só que na verdade é que a gente não tem acesso à informação, muitas informações a gente não tem acesso. Tá? Vários conselhos de medicina, eles mostram, eles falam, vários argumentos, se você procurar no YouTube, você encontra vários vídeos explicando sobre que historicamente que você foi assim, enfim. Então, assim, as pessoas, como a gente teve uma formação científica, que não é científica, é mais filosófica, que aponta, que indica certas coisas, a gente acha que é assim porque é científico, e não é. Se você for para ciência mesmo, né, biologia, medicina, você vê que muitas coisas são facilmente caem por terra facilmente, são prejudiciais, na verdade, para a gente. E aí, se você vai para psicologia também, se você vai, né, para psiquiatria também, então, se você quiser, você não precisa nem falar de Cristo, assim, né, brincando. Você não precisa nem falar de Cristo, você pode só estudar a ciência, a biologia, enfim, estudar bastante, procura vídeo no YouTube que tem um monte, procura artigo, tem vários, e aí você consegue com aquilo debater, não precisa nem falar de Cristo, mas claro que é bom a gente também colocar Cristo, né, porque ele limpa aí os nossos pecados, né, porque muitas pessoas que estão nessa situação, elas na verdade
até veem isso como algo errado, mas elas não conseguem encontrar alguma justificativa para conseguir sair daquilo, enfim, sei lá. Então, é legal a gente procurar, porque a ciência, ela mais ajuda, né, do que atrapalha, na verdade. Porque a gente aprendeu, às vezes, meio deturpado, mas ela... Obrigado, Eric. Mais alguém gostaria de falar, perguntar, um comentário? Acho que a gente vai encerrando por aqui. Ranieri, mais alguma coisa gostaria de falar? Não, só agradecer de novo por estar aqui participando com vocês. Quando precisar, pode contar comigo, tá bom? Obrigada, Ranieri.